Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 31 do livro de 2 Crônicas. Em seguida, leremos o capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 13, a continuação de Zacarias, do verso 2 ao verso 9. E concluiremos a leitura no capítulo 16 do Evangelho de João. Antes de darmos início a mais uma leitura, vamos a um momento de oração. Fecha teus olhos. Deus maravilhoso, Pai eterno e bendito, agradecemos ao Senhor por esse momento de leitura da Tua palavra, em que estaremos aprendendo mais de Ti, verdades preciosíssimas e um conhecimento de fato incalculável. Agradecemos a Ti por ter cuidado de nós, ter nos abençoado com um Natal tranquilo e ao lado das pessoas que amamos. Que o Senhor nos abençoe e também nos dê um final de ano, um Réveillon abençoado, cheio de boas risadas, uma mesa farta, grandes alegrias, boas conversas, ó Pai, um crescimento espiritual também exponencial. É assim que oramos a Ti, Pai. Fala aos nossos corações, clamamos que o Senhor nos dê do Teu entendimento e nos ajude a viver em conformidade com a Tua vontade. É assim que oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 31 do livro de 2 Crônicas. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azeel, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Faziam a distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima.
e que estavam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério nos seus cargos, segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem-sucedido. Capítulo 17 do livro de Apocalipse. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escalar. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão o cálice de ouro transbordante, de abominações e de imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Capítulo 13 do livro de Zacarias. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: Você será morto porque está falando mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão à espada quando ele profetizar.
Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Levante-se, ó espada, ataque o meu pastor. E aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 irá sobreviver. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Capítulo 16 do livro do Evangelho de João. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsaram vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando estas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E disseram: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascer da criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente, não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora?
Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Até mais, para mais leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.